As luzes neon do Bellagio piscavam numa dança hipnotizante que transformava a noite de Las Vegas num espetáculo permanente, refletindo-se nos óculos escuros que Miguel Santos nunca tirava, mesmo dentro do cassino. Era junho de 2018, quase 3 anos depois da manhã nebulosa em que saiu de Monção, e o jovem de 25 anos já não se parecia nada com o rapaz sonhador que partiu de Portugal. O cabelo, agora mais escuro e cortado num estilo americano, emoldurava um rosto que perdeu a suavidade rural e ganhou a dureza de quem aprendeu a sobreviver num mundo onde cada gesto podia significar milhares de dólares. As mãos, outrora calejadas pela oficina, tinham agora a delicadeza precisa de um cirurgião, movendo fichas com naturalidade. "Meu Deus, Marco!" disse Dani Rodrigues, um jogador porto-riquenho que se tornou seu parceiro regular. "Nunca te vi jogar assim tão bem. Estás numa maré de sorte incrível." Miguel, que se fizera chamar Marco Silva, sorriu ligeiramente, um sorriso calculado que aprendeu a usar como arma psicológica. "A sorte é para os amadores, Dani," respondeu, enquanto empurrava fichas de $5.000 para o centro da mesa. "Eu prefiro depender da matemática." Mas a matemática não explicava como chegou ali. Essa história era muito mais complicada do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado naquela manhã quando subiu para o comboio. Tudo começou naquele comboio, entre Viana do Castelo e o Porto, quando um homem de fato escuro se sentou ao seu lado. Miguel lembrava-se de cada detalhe daqueles 20 minutos que mudaram tudo. "Miguel Santos, 22 anos, natural de Monção", disse o homem sem se apresentar, consultando um pequeno dossiê. "Trabalha na oficina do Antônio Mendes, namora com a Sofia há 6 anos, sonha com Las Vegas há 7, tem €3.400 numa lata de café." Miguel ficou paralisado, o coração batendo forte. "Quem é o senhor? Como sabe isso sobre mim?" O homem, que aparentava 40 anos e falava português com ligeiro sotaque, sorriu friamente. "Chamo-me Victor, e trabalho para pessoas que procuram jovens inteligentes, ambiciosos e invisíveis para operações internacionais." "Que tipo de operações?" "Nada ilegal. Precisamos de pessoas que possam observar, reportar e participar em atividades relacionadas com análise comportamental em cassinos." Victor explicou que organizações contratavam observadores especializados para estudar padrões de jogo, identificar batoteiros e recolher informação sobre grandes apostadores. "Se aceitares, nunca mais poderás voltar a Portugal como Miguel Santos. Durante pelo menos 5 anos. Mas garantimos identidade nova, documentação legal, dinheiro e acesso privilegiado aos melhores cassinos do mundo." Miguel olhava pela janela, vendo a paisagem portuguesa passar. Pensava na vida que o esperava, a oficina, casamento com Sofia, rotina previsível numa cidade pequena. "E se disser que não?" "Descemos na próxima estação, finges que nunca me viste, voltas para casa." Victor mostrou então uma fotografia do Bellagio, com suas mesas de pôquer e a atmosfera glamourosa que Miguel via em documentários. "Mas se disseres sim, dentro de uma semana estarás nas mesas onde sonhaste. E em 5 anos, poderás voltar rico o suficiente para comprar metade de Monção." A decisão foi a mais difícil da sua vida. Durante 15 minutos, pesou todas as opções, pensando em Sofia, nos pais, na vida segura mas limitada. Finalmente, os sonhos venceram o medo. A saída do comboio foi orquestrada. Enquanto o revisor estava ocupado numa emergência fabricada, Victor levou-o até uma porta de serviço e saltaram numa estação de mercadorias abandonada. Um Mercedes preto esperava, e 6 horas depois Miguel estava num jato privado no Porto, com documentos identificando-o como Marco Silva, cidadão português com visto de trabalho americano. Os primeiros meses em Las Vegas foram uma adaptação excitante. Victor instalou-o num apartamento nos subúrbios e apresentou a rede de pessoas que trabalhavam nos bastidores dos cassinos. O trabalho inicial era como Victor descrevera: observar jogadores, identificar padrões suspeitos, reportar informações. Nada que comprometesse a ética, mas suficiente para justificar $4.000 mensais. Mas Miguel era inteligente e ambicioso demais para se contentar com observar. Usou o acesso privilegiado para estudar, praticar e aperfeiçoar as habilidades. Começou com apostas pequenas, estudando cada adversário, memorizando padrões, aplicando matemática aprendida em Monção. Em 6 meses, ganhava mais nas mesas que o salário. No final do primeiro ano, Victor chamou-o para a reunião. "Estás a chamar atenção como jogador Marco. Não era o plano original. Estou usando as oportunidades que me deste. Posso continuar o trabalho de observação." Victor estudou-o longamente. "Tens talento natural.
Talvez possamos ajustar o teu papel. Assim Miguel começou a participar em jogos privados de alto risco, onde sua função era menos observar e mais participar ativamente. Nunca ficou claro se ganhava ou perdia intencionalmente, mas o dinheiro continuava a fluir. Agora, em 2018, já não precisava do trabalho misterioso. Construiu reputação como Marco Silva, jovem prodígio português do pôquer, ganhando o suficiente para viver confortavelmente e guardar para o regresso a Portugal. Marco, tens uma cara estranha hoje, comentou Sarah Chen, uma jogadora asiática-americana de 28 anos que se tornou uma das poucas amigas verdadeiras. Estás bem? Miguel olhou para Sarah. Ela lembrava-lhe Sofia, não fisicamente, mas na forma genuína como se preocupava, na inteligência natural, na honestidade emocional rara nos cassinos. Estou bem, Sarah. Só às vezes penso na família que deixei. Nunca falas da família. Nem sei se tens irmãos. É complicado, disse Miguel, usando a frase que aperfeiçoara para evitar conversa sobre o passado. E era complicado. Miguel sabia que, algures em Portugal, os seus pais e Sofia sofriam com a sua ausência. Sabia que provavelmente o julgavam morto. Durante 3 anos, resistiu à tentação de contactar, sabendo que qualquer comunicação podia comprometer não apenas sua vida, mas a segurança da família. Mas o peso da culpa tornava-se mais difícil de suportar, especialmente nas noites solitárias quando não havia mesas nem luzes neon para distrair dos pensamentos sobre casa. Sabes que podes confiar em mim, disse Sarah, pousando uma mão no braço dele. Se precisares de falar. Miguel assentiu, mas sabia que havia segredos que não podia partilhar. O que Sarah não sabia era que Miguel Santos oficialmente não existia, que Marco Silva era identidade construída por pessoas com ligações poderosas, e que qualquer tentativa de contactar o passado podia ter consequências imprevisíveis. O que ele também não sabia era que naquela noite, uma câmara de segurança captaria uma imagem clara do seu rosto sem óculos, e que essa imagem apareceria num programa de televisão visto por um jovem português em Londres, desencadeando eventos que o forçariam a enfrentar finalmente as consequências de uma decisão tomada há 3 anos num comboio entre Viana do Castelo e o Porto. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.